Olá pessoal, bom dia de sábado. Sábado que aqui em Santos não tá sol, muito triste. Queria estar com o tempo igual o da Vani, mas enfim. Ó, Meu nome é Caio, para os íntimos aí do Twitter é Kael, arrumador de treta, programador, também faço parte do coletivo QuebraDev. A gente faz um podcast e além disso a gente tenta disseminar informação de outras formas para chegar até a periferia com informações tanto de tecnologia quanto de política, porque a gente se preocupou bastante com os nossos, então a gente acha que se importar só com tecnologia não é o suficiente. Hoje eu vou ser host de um papo aqui com duas pessoas que também são duas treteiras de Twitter. Tô com a Punk, a Camila Punk, a gente participou aí uma vez de um podcast com o Revolu Show, a gente tem um episódio junto no QuebraDev também, a gente já se conhece de outros papos, enfim, pode se apresentar aí, Cami, para as pessoas primeiro. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite da Code Conta, sensacional o evento. E eu adorei essa gamificação, eu tô amando, que nem eu falei agora pra galera do backstage, tá aparecendo meus tempos de Rabu, tô emocionada, me desbloqueou memórias. Meu nome é Camila Martins, né, eu sou mais conhecida como Cami, né, o punk do DevOps. Eu também sigo bastante essa linha do Kael, né, então o punk do DevOps, ele vem de uma ideia de trazer conteúdo de tecnologia, né, focado em DevOps, mas também a gente traz algumas questões políticas, né, pela questão de eu ser punk. Então, eu já gravei alguns conteúdos no YouTube, a gente faz lives também. E a ideia é trazer um conteúdo que ele seja mais esmiuçado, né, principalmente para a galera que está começando e para essa galera não passar as mesmas dificuldades que eu passei, né? Para me inserir no meio de DevOps, que eu fiz uma migração, na verdade, né? Eu era dev full stack, e aí eu saí para poder virar DevOps. Além disso, eu sou Docker Community Leader, né? Eu também sou organizadora de DevOps Days, né? Eu organizei Rio de Janeiro, também organizo Vitória e já organizei Porto Alegre. E tô por aí nas comunidades, no Twitter, arrumando confusão. Eu dei uma parada porque isso estava acabando um pouco com a minha sanidade mental, mas, mas a gente está sempre aí movimentando a comunidade, ou xingando no Twitter, ou por trás fazendo ações que são muito importantes, né? Então, quero agradecer. E agradecer a presença do Kael, que é um cara que eu admiro pra caralho. E a Vani, com certeza, que são dois amigos meus, né? Que eu admiro muito, que eu gosto muito. E acho que vai ser um papo que vai engrandecer demais. olha, gente, primeiramente, assim, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com todas as pessoas incríveis aí, Cami, a Kael também. Obrigada a todo mundo por estar facilitando também isso daqui, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vani, eu não sou só treta. Eu tô aí na internet desde os tempos dos primórdios, mas comecei a ficar mais envolvida na área técnica mesmo quando eu entrei na faculdade, exatamente pelos mesmos motivos aí, que a gente tem o QuebraDev, tem outros coletivos, outras comunidades. Eu entrei com uma mulher só, tentando compartilhar coisas que eu aprendi da faculdade, porque eu achei o preço muito caro para ficar retendo aquele conhecimento para mim, né? Então eu comecei a criar conteúdo de uma maneira simplificada, de fácil linguajar, para as pessoas não se sentirem tão assustadas com essa área, principalmente a área de banco de dados e de dados também, que é o que eu domino. Então, crio conteúdo aí, artigos, vídeos no YouTube, né? Sou conhecida aí na internet por Wonder Bunny. Eu tento fazer o meu melhor para poder ajudar as pessoas na carreira, né? Recentemente também troquei de área, trabalhei já em quase 10 anos na área como administradora de banco de dados. Então hoje eu estou trabalhando como Community Manager para Stack Overflow. Então estou super empolgada de estar nesse papo aqui também, porque é um mundo totalmente diferente. Quer dizer, não diferente, é diferente para mim, que sou uma pessoa super técnica, né? Mas de falar que tá na internet, conversando com a galera, criando conteúdo e tudo mais, participando da comunidade mesmo que a gente tem aí, foi o que me levou a estar nessa carreira hoje. Então, tenho muita coisa para falar com vocês aí. Então, assim, obrigado mesmo pelo convite e bora lá. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é, tipo, como vocês entraram na área e se as comunidades tech tiveram alguma influência, pelo menos no início de carreira de vocês, se vocês já tiveram acesso a essas comunidades e tal. Então, no meu caso, teve muita influência, porque, pô, eu morava num bairro muito perigoso, então eu não podia sair de casa nunca, porque estava sempre acontecendo desgraça por aí. Você acordava com pessoa morta no meio da esquina.
Então eu ficava em casa bastante, né? Então a internet foi o meu meio, minha porta de entrada em muita coisa. E eu participava já de fórum há muito tempo. E sim, a comunidade me ajudou muito, porque se eu não tivesse acesso, pelo menos a esses fóruns, eu não ia ter noção de que faculdade fazer, de que cursos cursar, eu não ia saber nada mesmo, porque eu, jovenzinha, né, não sabia onde procurar essas informações. Então, se não fossem as pessoas que estavam ali entusiastas, né, da área, trocando uma ideia, os que são legais, né, as pessoas que são gente boa, que estão dispostas a ajudar. Então, eu tive bastante ajuda, assim, no sentido de tirar dúvida mesmo, de aprender termos e coisas que eu nunca vi. Isso aí lá em 2012, 2011, por aí. Até antes também, que já estive em volta em muita comunidade, por exemplo, no Orkut mesmo. Acho que foi a primeira comunidade mesmo que eu entrei. Entregou a idade aí, hein? Entreguei a Entregou a idade idade. aí. No Orkut tinha uma comunidade, tinham várias, na verdade, né? Pra quem é da época do Orkut aí, eles tinham uma parte que era tipo um fórum, mas eles chamavam de comunidades mesmo. Então, cada uma delas tinha um nome diferente. E eu lembro que tinha uma assim que era Eu Odeio Programar, alguma coisa assim. E era só a galera da área mesmo, que estava começando, que já trabalhava, que o pessoal ia lá se ajudar. E eu, de tanto participar, de tanto encher o saco do pessoal lá com coisas, perguntando coisas de HTML, CSS e tudo mais, tipo, na comunidade errada, né? Porque pergunta as coisas de programação ali. Então, de tanto eu ficar enchendo o saco falando as coisas erradas, perguntando as coisas erradas lá, eles colocaram eu de moderadora, porque eu tava sempre ali. Então, daquela época do Orkut até aqui só piorou, né? Aí teve vários outros sites e tal que a gente migrou. Eu já tô aí muito no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, mas teve uma influência muito grande. Se eu não tivesse feito parte dessas comunidades, eu não sei nem que área que eu talvez trabalharia hoje em dia, porque eu, naquela época, eu falo assim, como se fosse 50 anos atrás, mas como as coisas evoluem tão rápido, naquela época não era tão assim organizado e tal. Até tinha, né? Tinha várias palestras que a gente participava, mas na internet não tinha uma coisa muito grande assim, né? Agora a gente está vendo mais espaço se abrindo, pessoas criando novas plataformas, tem novos jeitos de se interagir uns com os outros. A gente tem carreiras nisso agora, então mudou muita coisa de lá para cá e num curto período de espaço. E tudo isso é graças às pessoas, assim, que nem a gente está todo mundo aqui, pessoas que têm interesse em ajudar, colaborar na comunidade e que encontram na internet uma maneira fácil de fazer isso daí, né? Inclusive, quero agradecer até todo mundo que está fazendo parte disso aqui hoje. Muito obrigada, de verdade, porque isso aqui é uma comunidade incrível. Eu acho que comigo, assim, eu também venho dessa realidade de quebrada, né? Eu vim da Fazenda da Juta, Sapopemba, São Mateus, Zona Leste de São Paulo, né? Essas eram as minhas realidades ali, né? É o que eu morei durante praticamente a minha vida inteira. E eram locais que, tipo, eu não tinha muito essa convivência da tecnologia, assim, no sentido de, eu tenho aula disso, ou eu tenho isso na escola e tal. Eu até tinha, mas isso era bem limitado, assim, né? Eu tinha aula de Word, eu tinha aula de Excel, assim. Eu não tinha aula de como montar um site, sabe? E aí era muito louco, né? Porque essa realidade que a Vani falou, né? Além da violência, né? Também tinha a questão de que eu sempre sofri muito bullying na escola, né? E aí o que aconteceu foi que, tipo, a internet foi uma forma de eu tentar me incluir em algum espaço. Só que aí eu tive um outro problema, que foi o cyberbullying, né? Eu também, menina, tô me relacionando com tudo aqui, os dois, a mesma coisa. Era bullying na escola, fui pra internet tentar fazer amizade, sofri mais, até hoje sofro, né? Então, tipo, sei lá, eu vivi durante um tempão aquela realidade de bullying, e aí quando eu cheguei na internet, né, eu achei que a internet era uma maravilha, mas eu comecei na internet a viver também as minhas primeiras histórias de atitudes não acolhedoras, né? Então a galera, eu era dólar, né? Então quando eu vejo esses negócios de pixel art, né, o próprio palco aqui, né, da galera da CodeCon e tal, eu lembro muito dessa época, né? Porque eu produzia esse tipo de conteúdo de pixel art, doll e tal. E tinham comunidades extremamente tóxicas, assim, né? E aquilo, né? Eu já era renegada na escola. Chegava em casa, eu era renegada nos espaços que eu tentava me incluir. Só que aí, né, a gente gerou o grupo dos renegados, né? Tinham pessoas que eram renegadas e tinham pessoas que faziam ótimos trabalhos, mas não andavam com os populares brabões, né? Inclusive, eu acho isso bem
a gente cresce, né, com aqueles filmes, né, tipo, que na época eu adorava, né, tipo, sei lá, Sharpay Evans humilhando a gurizada, mas, tipo assim, a gente que viveu isso, a gente sabe que são uma merda, sabe? A gente sabe e a gente cria essas crianças, esses adolescentes tóxicos, tá ligado? Que acham que humilhar é uma defesa e que humilhar é um traço de autoestima elevada, sabe? Sendo que, na verdade, não é solução para nada, sabe? Então, eu cresci com esse estigma e, assim, eu comecei a aprender as coisas sozinha na internet, porque ter o meu blog e customizar o meu blog era o meu passatempo, já que, tipo, era a única coisa boa que eu tinha, entendeu? E aí eu fui vivendo isso, e aí eu cresci, eu queria ter uma independência financeira, porque eu tinha umas questões com meu pai, eu queria muito ganhar meu próprio dinheiro, e aí eu não consegui muito bem fazer isso em casa, e aí foi quando me mudei para Porto Alegre. Mas eu nunca tive uma comunidade, sabe? E isso é uma coisa que eu falo muito com a galera do punk do DevOps e na internet, assim, no geral. Eu nunca tive um lugar, porque eu acho que existe um boom de comunidades, sabe? Que são muito importantes. Então, tipo, hoje em dia você tem várias, né? Hoje em dia você tem aí um monte de galera maneira na Twitch, um monte de galera bosta, mas um monte de galera maneira também na Twitch. Você tem pessoas no Twitter. Eu acho que vai muito de você encontrar o seu nicho, saca? E o espaço acolhedor e você se acolher lá, sabe? Só que, tipo, como não existia isso, era muito difícil você, tipo, mandar um currículo para uma empresa, você ser aceito. Não tinha nem essa cultura, tá ligado? De, tipo, receber um feedback. Se hoje já não tem você receber feedback de empresa, naquela época, então, você mandava um currículo e você perdia totalmente o radar desse currículo, você não sabia o que acontecia. Então, é, é por isso que eu falei, né, na apresentação que, tipo, o punk do DevOps é para que as pessoas não passem o que eu passei. Porque quando eu fui conseguir meu primeiro emprego na área, foi uma luta, porque não tinha comunidade, eu não tinha um mentor, eu não tinha referência, então foi um tiro no escuro, saca? Tipo assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, saca? Tipo, eu não sabia para onde eu estava indo, tipo, eu não sabia para quem eu tinha que mandar, eu não sabia se alguém podia me indicar, mesmo eu já tendo experiência na área como freela. Então isso foi muito difícil, assim. Quando eu entrei na área, foi uma parada bem assim, pior que o Reginaldo, né, que vai tocar depois, a gente era estagiário numa empresa e a gente tinha muita sede de conhecimento e a gente não sabia onde buscar isso, sabe? A gente trabalhava que nem cavalo velho na empresa, que a gente dormia até, a gente tinha colchonete para dormir na empresa, era uma desgraça, e a gente, tipo, não tinha muito onde buscar. E aí, na época, a gente trabalhava com PHP, e a gente conheceu o PHP-SP e o pessoal fazia alguns encontros num rolê, tipo, nos bagulho nerd lá, mano, na Vila Mariana. Era mó estranho pra mim colar naquele lugar lá, tá ligado? Porque os bagulho era tudo caro. Mas aí lá a gente, tipo, começou a entender coisa de teste. Eu lembro que uma vez a gente ouviu a palavra mock. A gente falou, mano, mock? Que porra é mock? A gente ficou muito confuso na época, assim, e hoje é uma parada muito normal pra gente, sabe? A gente se sentiu acolhido, porque tanto é que a gente conheceu o Russani lá. A gente achou que a gente nunca ia achar um mano preto no bagulho, tá ligado? Uma mulher preta, nunca. A gente já nunca ia achar. A gente viu o Russani no PHP-SP, mano, maluco mó estica, mó estilão. E a gente se sentiu acolhido porque a gente viu o Russani e também compartilhamento de informação, né? Isso foi muito importante, assim, para conseguir se manter na área, né? Porque dependendo da situação, você se sente meio excluído, é meio ruim, assim. Essa coisa de representatividade, não consigo nem falar hoje, meu Deus. É um negócio que eu senti muita falta, né? Quando você participava, por exemplo, das comunidades do Orkut, era só homem que tinha ali. Eram as pessoas assim que você já via que já vinha de uma classe assim já diferente da sua, já tinha acesso às coisas melhores que você. Então tinha muito esse bullying também, sabe? Hoje eu posto na zoeira, assim, nos meus setups e tudo mais, mas na época eu postava essas coisas assim. Hoje o pessoal fala mó bem, elogia, fala, nossa, que evolução, tudo mais, que eu sempre posto coisas antigas e coisas recentes, porque é um marco pra mim, né? Pensa você sair de uma quebrada, tipo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém pra te dar de nada, assim, você e o mundo. E hoje eu estou em outro país, inclusive, né? Então, naquela época o pessoal te aloprava mesmo, sabe? As pessoas guardavam informação, então eram poucas pessoas assim que te ajudavam mesmo. Antes eles te humilhavam para depois te ajudar. E quando você era mulher era pior ainda. Era tenso. Então você tem que ser bastante resiliente quando você vem assim desses lugares, quando você é mulher, quando você é preto, porque para você tentar encontrar pessoas que você se identifica, para poder te entender e ter essa compaixão com você, para poder falar, porra, eu estava ali no seu lugar antes. Eu lembro que eu não tinha internet em casa, porque era discada, né? Não dava para poder acessar todos os dias.
eu tinha que ir no CELS, né, que é o Centro de Educação Unificada, para acessar lá a internet e tudo mais. Era o primeiro contato que eu tive com Linux. E se não fosse também pela comunidade ter feito isso daí pela gente, e nem isso eu tinha que ter contato, nunca nem, acho que ia Você demorar colou no muito. Telecentro também, ou não? Só no céu? Colei, Telecentro, aprendi HTML no Nossa, Telecentro, mano. irado. tudo que tinha de oportunidade gratuita, assim, de conhecer pessoas. Eu sou assim, muito introvertida, eu morro de vergonha de tudo, né? Parece que eu sou louca assim, mas eu sou muito introvertida. Então, eu ia sozinha lá, com muito medo das pessoas me tratarem muito mal. Ainda bem que, pelo menos em pessoas, em esses lugares assim, eu encontrei com pessoas que tiveram a compaixão, porque vieram da onde eu vim, entende o que é a dificuldade, né? E quer que ver você crescendo, quer ver você indo atrás das coisas que você quer, porque essa pessoa também já esteve no seu lugar ali. Eu sou muito assim, então eu tiro até do meu tempo, assim, quando eu tô exausta para ajudar todo mundo, porque eu sei os perrengues que são, é dificílimo, de verdade, quando você não tem uma mão amiga para te falar, olha, eu passei por isso daí, só tem uma coisa para te falar, vai ficar pior. Mas segura as perucas, que você vai conseguir. Todo mundo vai te dizer que é o contrário, que você não nasceu para isso. Agora pensa, eu, criança com TDAH, ouvindo um monte de gente falando para você que você é incapaz, do outro lado, outras pessoas falando que você é super inteligente, mas você não é inteligente em tudo, mas você quer ser. Então, para mim, o refúgio foi tentar conhecer pessoas que realmente, tanto na internet como em pessoa, né? Mas é difícil, né? Então, eu tentei criar minhas próprias comunidades também, mas é um desafio muito grande você criar uma comunidade do zero, você chamar as pessoas e participarem num ambiente só e todo mundo ficar ali acompanhando sempre. Então, quem tem o dom de fazer essas coisas consegue fazer coisas gigantes, porque quando você encontra as pessoas certas para fazer parte daquela comunidade, isso vira um negócio gigante. O pessoal consegue fazer evento, consegue fazer um negócio desse tamanho que a gente está tendo aqui hoje em dia. É um desafio que eu estou aprendendo aqui do zero também, que é tentar movimentar as pessoas a participarem, a ajudarem também, não ficar só uma pessoa só responsável por tudo, porque uma pessoa só para ajudar com tudo, assim, é impossível, né? A gente percebe nesse papo aqui o quanto que tanto as comunidades, tipo, que já existem, que estão consolidadas, que já tem certo nome, que conseguem congregar pessoas, elas são importantes, mas nem sempre só as comunidades que atingem as pessoas, às vezes é uma pessoa só, né? Porque eu mesmo faço esse trabalho também, tipo, tem um amigo meu do ensino médio que me viu no LinkedIn e falou, pô, tá da hora esse LinkedIn, vamos trocar uma ideia? E aí eu tô fudido de cansaço, assim, meia-noite, mas eu pego um tempinho pra trocar uma ideia. Sempre tem pessoas que fazem isso além de comunidades, né? Chegou uma perguntinha aqui que eu acho que até cabe nesse assunto que a gente tá. Bom, alguém que está entrando agora nesse mundo de dev, existe um caminho a seguir, né, para encontrar uma comunidade que essa pessoa se encaixe? Eu vou jogar a pergunta para elas responderem, mas eu acho que uma comunidade que se encaixe vai depender muito do que você procura. Tipo, eu quero ser front-end, quero ser back-end. Então tem front em Sampa, tem umas comunidades de front não sei o que lá, tem as comunidades de back não sei o que lá, tem comunidade de DevOps, tem o pessoal da Linux Tips que vive procurando coisas. Acho que o melhor lugar para você se encontrar é o Twitter, velho. Segue as pessoas certas no Twitter que elas vão compartilhar as melhores comunidades, assim. Se vocês quiserem Ou responder também. segue as pessoas erradas também, porque geralmente eles se colocam a pessoa certa na sua timeline. Exato. Eu acho assim que é muito difícil quando a gente fala de Twitter, né? Porque tem pessoas e pessoas ali, né? A gente não pode dizer quem são as certas e quem são as erradas, porque a gente seria extremamente arrogante nessa fala, né? Mas, assim, óbvio que existem questões e pessoas tóxicas no Twitter e existem discussões que podem ser muito saudáveis, mas dependendo do jeito que elas são tocadas, podem ficar extremamente tóxicas, né? Então, eu acho que uma questão muito interessante dentro do Twitter é que a gente pode, na verdade, né? A gente pode falar de qualquer coisa, né? Inclusive, de novo, né? Teve recentemente aquela questão da faculdade e tal. Nós podemos falar disso, né? Eu até fiz um tweet falando assim, pô, de novo vocês estão brigando, mas é que o problema não é falar sobre isso, mas é a forma como é falada, né? O Twitter, ele infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que deveria ser felizmente, mas o jeito que é tocado às vezes acaba ficando infelizmente. Ele é uma porta de entrada para muitas dessas pessoas, porque a gente acaba comentando isso com elas, né? Ah, não, você quer conhecer comunidade, você quer conhecer a área, entra no Twitter. Só que quando elas entram no Twitter, o Twitter tá um caos, né? As pessoas estão se xingando e aí as discussões não são tocadas, tipo, eu concordo, eu discordo e beleza. E eu faço até uma autocrítica, porque eu sei que eu tive momentos que eu explodi e eu não deveria.
Mas às vezes, né, a discussão é levada de uma forma que não é que ao invés de só conversar sobre aquilo, vira um negócio de tipo, eu acho isso, eu tô certo, e é isso, e foda-se, tá ligado? Sendo que a comunidade não é sobre o que eu acho, mas comunidade é construção, saca? E eu acho que uma comunidade não é sobre uma pessoa, porque senão a gente cai no individualismo, sabe? A comunidade é uma comunidade, sabe? É uma comuna, são várias pessoas ali, sabe? Tem um centralismo ali, entendeu? Então, o Twitter, ele é uma porta de entrada e a gente, às vezes, assim, é bem aquele lance que a gente bota na bio, né? Opinions are my own, né? Então, tipo assim, as minhas opiniões são minhas, mas, tipo, na hora que a gente está construindo um debate, a gente precisa enriquecer ele, porque tem outras pessoas querendo entender aquilo. E aí eu acho que talvez a gente não deveria se limitar só ao Twitter quando a gente está construindo comunidade. Mas, por exemplo, o trabalho da Vani, ela também faz vídeos, ela faz, entrevista pessoas, eu também, eu faço live, a galera do Quebra Dev faz podcast. A gente tem que, de alguma forma, documentar esse conteúdo. Porque, tipo assim, se você parar para pensar, se uma pessoa de TI que está entrando na área, ela quer saber, né? Tipo assim, eu faço faculdade ou não? Eu tiro certificação ou não? Que são esses temas geralmente mais polêmicos. Eu não sei se ela entraria no Twitter para ver isso. Provavelmente ela vai jogar isso no Google e ela vai ver quais são os primeiros materiais que saem sobre isso. E aí é por isso que a gente tem que documentar e documentar de uma forma saudável. Eu acho que o Twitter, ele não é a plataforma mais ideal para se falar e para poder debater. Eu não acho que é ideal. Funciona em algumas horas ali, né? Então, por isso que eu recebo mensagem todos os santos dias perguntando desde que faculdade fazer, como ser DBA, como trabalhar agora, né, como community manager, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, ficar postando ali, aqui e ali, eu não consigo achar meus próprios tweets ali, que é muita coisa. Então, outras pessoas também não vão atrás. Então, eu que vou ter que ficar fazendo esse trabalho todo. Então, eu prefiro documentar. Documentação é, assim, é a prioridade na minha vida, porque eu esqueço as coisas fácil. Então, às vezes tem alguma coisa que é extremamente difícil de aprender, que demorou. Então, eu prefiro criar um artigo nisso no meu blog, prefiro fazer um vídeo, explicar isso daí, fazer um tutorial, fazer uma live mostrando essa coisa que eu aprendi, ouvir o podcast também para falar, conhecer outras pessoas, porque isso aí é material histórico, é timeless, vai ficar ali. Tem pessoas que estão assistindo vídeos meus que eu gravei 7 anos atrás, de coisas assim que eu falei naquela época, que são ainda realistas até o tempo de hoje. É importante fazer isso daí. Por isso que é legal no começo, quando você vai procurar a sua comunidade, você tentar encontrar, sei lá, no Twitter é legal para você conhecer as pessoas que estão ali, né? Saber quem que são as pessoas que já estão com bastante seguidores. Geralmente, quando a pessoa tem muito seguidor, nem sempre quer dizer que essa pessoa está falando alguma coisa útil, né? Só para deixar claro. Então, é importante você dar uma olhada nessas pessoas, nesses community leaders que a gente tem por aí. Olha os sites deles, veja o que eles estão produzindo, né? Tem bastante galera aí que tem grupos no Discord. Eu acho que grupo de Discord é uma das melhores plataformas que tem para você conhecer outras pessoas, até para você conhecer pessoas da sua própria cidade, né? Que a gente tinha muito aquele site também, o Meetup, que sempre tinha alguns eventos e tal ali, por causa da pandemia a gente não tem mais, para poder conhecer pessoas, para poder ter contato com outras pessoas, porque é extremamente importante na nossa área hoje em dia ter contato. Então, eu acho que prestar atenção em quem está muito ativo ali na comunidade, está produzindo conteúdo, tem as suas próprias comunidades já. O LinkedIn eu nem recomendo muito, porque aquele lugar ali ficou um pântano tóxico agora, que é uma irrealidade, assim, incrível, que você entra ali para tentar ter uma inspiração e você vê um negócio absurdo que... Então, tá tendo um desafio agora, né, de encontrar um lugar que a gente consegue conversar de uma maneira que todo mundo consegue se expor, consegue fazer perguntas sem ser crucificado, e não tem essas pessoas que não têm paciência, são pessoas que já estão seus níveis aí. Às vezes é nem sênior, né? Tem uns pessoal aí que tem sênior de 2 anos aí, que já fica numa antipatia só, que não ajuda ninguém. Então, é um desafio que eu acho que a gente está tendo agora. O Twitter funciona? Funciona em certas partes. Eu acho que é legal você estar ali por perto, até para você ver o que está acontecendo. Tem muita gente que compartilha coisas da tecnologias novas, ferramentas novas aí. Todos os dias eu vejo alguém comentando: nossa, você viu essa nova funcionalidade aqui no VS Code? Eu não sabia, mas aí alguém postou isso daí. Então,
Eu até falo que eu aprendo muita coisa por osmose nas redes sociais, porque apesar de ter muita coisa tóxica ali, aí tem muita gente que se empenha muito em fazer conteúdos assim incríveis, que você às vezes nem tá na intenção de aprender nada, você só quer distrair. Você vê um postzinho lá com os slides muito bem feitos, sabe? Muito bem explicadinhos. Em 5 minutos você aprendeu um negócio novo. Então, tem que saber peneirar. A Cami falou que como que eu vou me fazer parte dessas comunidades e tudo mais? Eu não me sinto representada e tudo mais. Eu falo, né? Do it yourself. Tem muita gente aí que tá tentando se identificar, estão mexendo com tecnologias que não tem tanta gente mexendo, ou não tem tanta gente que você se sente que pode se identificar pelas suas experiências, por quem você é, pela sua localidade. Então, às vezes, o melhor é criar a sua própria comunidade, né? E a gente tem ferramentas, a gente tem Telegram, tem WhatsApp, tem grupos aí do Reddit, tem muita ferramenta aí, né? O difícil disso tudo é que é um pedacinho em cada lugar, né? E para você juntar e criar essa vontade dessas pessoas de todo mundo vir para o mesmo lugar e ficar ali, encontrar um lugar só, é um desafio que eu acho que eu estou tendo e muita gente tem, né? Tem gente que tem um dom, assim, muito grande de conseguir tocar a comunidade do zero e já fazer o negócio crescer e todo mundo vir seguir você ali. Falou, não, confio nessa pessoa, vão para ali. E tá aí a galera fazendo evento, fazendo workshop, fazendo um monte de coisa aí na internet. Tem 2 perguntas que estão nesse tema. Uma é, nesse cenário de quebrada, vocês têm algum projeto para levar conhecimento de TI e programação para crianças? Ou conhece algum projeto focado para crianças? E o outro é, além do Discord, qual outra plataforma é legal para essas comunidades? A primeira, eu já posso recomendar o MTST, o Núcleo de Tecnologia do MTST. Para quem não conhece, tem um episódio no QuebraDev lá com eles. Eles ensinam programação, não é focado só para crianças, mas também para crianças. E tem um que, se eu não me engano, o nome era Jovens Hackers, que é aqui de São Paulo, aqui na periferia. O cara era focado para crianças, que ensinava robótica e tal. Eu não sei se vocês conhecem mais alguma. Como eu falei, na minha época era o CEL, porque tinha lá o pessoal que ensinava as crianças e tudo mais, mas vamos pesquisar isso daí e jogar no Twitter depois. Quem tem um trabalho que talvez possa fazer esse sync, né? Talvez seja o Tecnogueto. Eu não sei se o Rodrigo ele já trabalha com crianças, mas ele trabalha com jovens, formando jovens de quebrada, né, de favela, para a área de tecnologia. Eu só não sei se ele trabalha com crianças, eu sei que é um desejo dele, mas eu não sei se ele faz isso hoje. Mas já digo que é uma iniciativa incrível, o Rodrigo é um cara que eu admiro muito, e vocês podem seguir lá, Tecnogueto, no Twitter e nas outras redes, que ele é um cara formidável. E além do Discord, qual plataforma vocês acham legal aí para as comunidades? É difícil manter, hein, mano? Manter Slack é pior que manter Discord, velho. É muito treta, velho. Eu tenho pavor de Slack pra comunidade. Eu também não recomendo, não recomendo. Olha, assim, é difícil mesmo. Para você se comunicar melhor, eu recomendo o Discord, né? A gente tem algumas comunidades lá que funcionam como grupos. Tem algumas plataformas que eu sei que a Linux Chips ela usa, mas ela usa mais numa vibe, tipo, monitoria e estudantes. Eu não sei se isso entraria para comunidade, saca? Eu trabalho na Stack Overflow. Então, Stack Overflow, para quem não conhece, é um site de Q&A, de perguntas e respostas. E não é uma comunidade. Eu já fui muito ajudada ali. Encontrei muitas respostas ali. Eles têm um produto novo que estão tentando crescer. Tem até uma coisa que eu estou tentando ver mais para o futuro, que eles têm uma plataforma chamada Teams. É quase a mesma coisa que o Stack Overflow, mas você consegue criar grupos, você consegue criar tópicos e coisas do tipo. É uma coisa que eu estou pesquisando para o futuro, para poder tentar trazer para a gente, né? Mas eu vi que também tem no Twitter agora uma nova opção de comunidades também, que eles estão soltando, que eu estou até super animada, quero ver como que vai funcionar isso daí. Então, eu acho que a melhor maneira mesmo é acompanhar a galera que está na comunidade mesmo e ver o que eles estão usando. Porque, às vezes, o que eles estão usando está dando certo para eles. Então, se vocês querem participar de alguma comunidade, é acompanhar o que eles estão fazendo. Tem muita gente que tem comunidade aí. Tem a galera da Hordes, tem a Ballerine, tem a Nina Talks, tem várias pessoas, tem o pessoal aí da Tecnogates e tudo mais. Então, acompanhar o que eles estão usando, porque é lá que você vai ter que seguir a boiada lá. Vamos lá, próximo tópico.
profissionalização de pessoas envolvidas com comunidade, né? A gente falou bastante sobre a importância da disseminação de conhecimento, do acolhimento, né? De como que é importante, como são importantes as comunidades na vida da nossa vida enquanto profissionais, assim. E aí, as empresas, vendo essa movimentação, né, na área, elas resolveram se aproximar um pouco da comunidade dev. Na minha percepção, é muito porque existe uma escassez muito grande de mão de obra, e ainda mais de mão de obra muito bem qualificada, né? Então as empresas querem quanto mais possível se estar próximo das pessoas que manjam muito do bagulho. Então elas vão tentar criar algumas áreas para se aproximar mesmo do trabalhador, da trabalhadora, né? E aí, no meio disso, existem algumas áreas, tipo Community Manager, Dev Relations. O que vocês manjam disso aí? É a mesma coisa, não é? O que é isso? O que é isso? Vamos desmistificar. Olha, na minha percepção, é um negócio muito novo essa carreira, né? Então, para quem já está sempre na internet tocando comunidade, já é meio que um community manager. Você já tem o que é preciso para ser um community manager. Você consegue administrar, moderar, atender as necessidades, criar e movimentar, né? Porque não adianta só você moderar. Moderar, a gente tem os moderadores, a gente precisa de pessoas que movimentam essas comunidades, que entendem, que fazem parte dela, né? Então, assim, para trabalhar como community manager, eu acho que você precisa ser muito bom se comunicando e pelo menos ter a decência de conseguir entender o que está acontecendo naquela comunidade, né? Trazer informações tanto para dentro quanto para fora. Quando você trabalha como community manager, você faz uma ponte entre, seja os usuários de algum produto, seja como o pessoal que usa aquele produto ali na comunidade e tudo mais, né? Então, no meu exemplo, eu sou community manager para Stack Overflow. Então, Stack Overflow é um site focado para profissionais em tecnologia, quer dizer, a Stack Overflow em si, tem a Stack Exchange, que são outros sites. A Stack Overflow é focada em programadores. Então, você ter esse conhecimento, você já ser um programador, e você já ter o conhecimento da plataforma, você já sabe como que usa, já foi usuário, você tem grandes chances das pessoas que trabalham ali quererem te pescar para trabalhar. Porque se você já é uma pessoa super entusiasta naquilo, você já tem um dom da comunicação, você consegue tocar aquilo ali e atender as necessidades, você vai se dar bem com isso. Então, o meu papel como community manager é tentar entender os problemas, as necessidades. A gente precisa de um new feature, tá tendo um bug aqui, tá tendo muita toxicidade aqui nesse grupo, o que está acontecendo? Vamos criar novas regras? Então, a gente entende todas essas coisas, a gente atende tudo isso que tem ali, traz isso para dentro da empresa, a gente filtra isso, vê o que pode realmente ser mudado, ou essas opiniões podem ser... A gente leva toda opinião como válida, mas nem todas vão sair do papel, porque nem sempre é a necessidade do momento ou para aquela comunidade. E todo mundo tem uma opinião diferente, e nem sempre aquela opinião condiz com o que está acontecendo ali, então. E é um papel de compreensão, você tem que realmente se colocar no lugar ali, entender as necessidades para poder passar. E tem, isso é o community manager, né? O Dev Hell, eu acho que faz mais esse papel mesmo, ter relação mesmo com as pessoas que são desenvolvedores com a empresa para poder fazer esse marketing ali do seu produto. É o que eu tenho como entendimento, né? Pode ser até mais do que isso. Mas até mesmo como community manager, você consegue ajudar várias equipes. Eu trabalho com a equipe de front-end, eu trabalho com a equipe de design, eu trabalho com a equipe de marketing que tem ali, de produto, porque eu que estou acompanhando a comunidade, eu que estou vendo o que o pessoal está falando, o que eles estão necessitando. Então, eu posso captar tudo isso daí, trazer, fazer uma curadoria, conversar com todo mundo ali e falar, olha, o pessoal não está gostando dessa telinha nova que vocês criaram aqui, está difícil para eles mexerem. O que a gente pode fazer para melhorar, para ficar mais otimizado? Então, trabalhar como community manager te dá a oportunidade de você conhecer áreas assim que você não ia imaginar que ia estar relacionado com isso, porque é para atender o público, né? Então, para você manter essa galera naquela comunidade contribuindo, porque essas pessoas estão contribuindo gratuitamente, estão ali de livre e espontânea vontade. Você tem que criar um ambiente que eles se sentem confortáveis de estar ali, que eles não se sentem injustiçados, que eles se sentem ouvidos, para eles continuarem vindo todos os dias, que é isso que motiva. Você ter um lugar acolhedor, um lugar que as pessoas levam a sua opinião em consideração, porque é isso que faz um produto ou um serviço crescer. É você lidar com seus clientes, seus usuários de uma maneira, assim, tocar na alma mesmo, sabe? Porque um cliente aficionado para aquele produto, um usuário aficionado para aquela plataforma, ela vai sair fazendo um marketing gratuito para você, porque ela gosta daquilo ali. Ela vê aquilo ali como o lugar que ela se encontrou. Você é louco, muita informação. Tô aqui processando. Cara, a Vani me deu uma aula porque eu tenho pouquíssima experiência com essa questão de
que é DevRel, o que é Community Manager, né? Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, eu acho, eu queria trabalhar com isso, né? Então, quando eu comecei ali a entender comunidades, né? Então, quando eu comecei a entrar, a entender o que era uma comunidade, me interessar, isso deve ter sido 2018, sei lá, 2017, a galera começou a falar, poxa, você tem um baita potencial, porque é bem o que a Vani falou, né? Você emerge, você movimenta, né? Não basta você criar um meetup lá e deixar esquecido, né? E às vezes, né? Uma outra coisa que ela trouxe que é muito interessante, o fato de você ser uma pessoa que é líder de comunidade não quer dizer que você tem o perfil para isso. A gente cansa de ver comunidades que estão jogadas às traças, né? Ou então comunidades que a pessoa não consegue se reinventar. Por exemplo, como eu falo, né, às vezes quando você é líder, não quer dizer que você vai conseguir tocar a comunidade. É um desafio que eu tô tendo agora também, por exemplo, eu tenho um grupo no Discord, o bagulho tá morto, porque é difícil. Você tem que realmente, assim, às vezes a plataforma não combina até com você, com a maneira que você se comunica com as pessoas. Então, às vezes você é muito bom no lugar e no outro você não tá saindo bem. O que eu quero trazer é que, tipo, se tá um tédio, a gente tem que repensar. Então, será que, tipo, tem que ser só palestra? Será que talvez não é o momento de, tipo, assim, já que a galera gosta de comer, que tal, tipo, comer e confraternizar? Tipo, falar sobre aquela parada enquanto, tipo, como se fosse uma roda de bar, assim. Só que ao invés de ficar vendo uma pessoa ali falando de uma tecnologia, vamos botar essa galera para conversar entre si, fazer tipo um open space, então tipo todo mundo fala daquilo, ou então fazer um fishbowl, a pessoa senta lá e vai embora, criar um dinamismo dentro da comunidade. Ou às vezes, eu nem estou falando de mudar o formato, mas às vezes adaptar o formato que já existe. Então, por exemplo, você vai dar uma palestra de 1 hora, e 1 hora online a pessoa lá falando. Será que para o seu evento faz sentido? Tipo, eu tenho TDAH, não consigo, lá, não. Tipo, eu sei porque eu estou enfrentando isso um pouco no meu mestrado, assim, saca? Tipo assim, será que a gente não tem que adaptar as realidades? Então, tipo assim, se eu tô online, o evento, assim, eu vi muito disso quando a gente começou a viver a pandemia, de que, tipo, as pessoas queriam simplesmente colocar o ao vivo no online. Então, tipo, se o meu evento, sei lá, tô chutando aqui, se o meu evento DevOps Days, ele era 2 dias, e ele acontecia das 9 às 6, eu vou fazer um evento online das 9 às 6 e era isso com os mesmos blocos. Mas será que isso faz sentido? Será que isso não vai cansar a galera? Será que essas pessoas realmente vão ter adesão? Então, assim, eu não manjo nada dos papéis, mas eu acho que é sentir a comunidade, sabe? É sentir e aí reconhecer os feedbacks da comunidade. É você, de fato, estar próximo daquela galera. É você perguntar, tipo, com muita humildade e, assim, querendo receber aquele feedback. Você entender o que o seu público quer, bem o que a Vani falou, e adaptar isso para ele, sabe? E também você sair da sua zona de conforto, né? Então, por exemplo, o próprio evento da CodeCon aqui, né? Está trazendo a questão da acessibilidade, a questão das libras. A gente tem que pensar nessas coisas, pensar em acessibilidade, pensar em autodescrição, né? Pensar em representatividade. Por isso que a gente tem que ouvir a comunidade, para não ficar só a vivência da Camila, que é uma pessoa branca que tá ali, tipo, fazendo a comunidade. Não, mas aí se for fazer pela vista da Camila, só vai ter gente branca no evento dela, tá ligado? Então, você sentir, não, eu preciso de mais pessoas pretas, pessoas de diversidade num geral, assim, sabe? E não para uma tokenização, mas porque essas pessoas precisam viver e ver elas nessa comunidade, como foi o caso do Kael, que ele viu, né, o Hussani ali na comunidade, ele falou assim, cara, esse é o meu lugar, para que essas pessoas queiram fazer parte desse lugar, saca? Queria que vocês dessem uma opiniãozinha rápida sobre por que vocês acham que as empresas, eu dei minha opinião já no começo, né? Por que vocês acham que as empresas elas resolveram se aproximar de comunidades e até profissionalizar a forma de se relacionar com comunidades? Qual que é a percepção de vocês a respeito disso? Olha, no meu caso é realmente assim, crescimento, né? Se você quer que a sua plataforma, o seu produto, o seu serviço cresça e ele depende de pessoas, então você tem que atrair essas pessoas para usar, né? A gente já aprendeu hoje em dia que o ser humano gosta de comunicação, a gente gosta de comunicar. Tem pessoas aí que são antissociais e tudo mais, mas no geral a gente precisa se comunicar. Tanto é que a gente está numa área de tecnologia da informação, né? Então, eu acho que fazer essa ponte, colocar uma pessoa que tem uma especialidade ali naquele
produto ou naquele serviço que vai falar com as pessoas de nível para nível, não é empresa para pessoa, é pessoa para pessoa. Isso já faz com que você se sinta que a empresa, quer te entender, quer trazer você para perto. Não tá só te usando só para tirar o seu dinheiro, mas quer que você realmente tire proveito desse serviço. Então, por isso que tem pessoas que entendem sobre isso para explicar para a galera. Às vezes você precisa explicar, às vezes, uma coisa uma vez só para o pessoal que está ali entusiasmado sobre aquele produto ou serviço, e eles vão passar a palavra entre eles. Às vezes você não precisa fazer esse trabalho todo de marketing excessivo, que às vezes não traz nem a informação necessária para esses usuários, né? Às vezes uma pessoa mesmo trocando ideia ali, respondendo ali na hora, o chat ou coisas do tipo, ou tá ali nos fóruns conversando, isso já te faz sentir que, tipo, pô, se eu tiver qualquer dificuldade, eu tô bem aqui, então eu vou ficar aqui, porque tá funcionando, eu tenho minha palavra levada em consideração. Então, isso as empresas economizam muito com marketing, só para falar. Porque não tem melhor maneira de que você, uma pessoa que sabe falar bem, entende do produto que vai falar para você. Tem pessoas que sabem realmente vender aquilo ali, né? E só uma pessoa entusiasmada vai falar. Eu, quando sou fã de alguma coisa, eu falo sobre aquela coisa assim, ó, por horas, não tô sendo paga para aquilo ali. É a mesma coisa nas comunidades. Então, as empresas viram isso como uma oportunidade. Por exemplo, só um exemplo besta, assim, a gente não vê os influencers aí fazendo propaganda e tudo mais para marcas e produtos. É quase que a mesma coisa. Tipo, você vê um community manager, normalmente as empresas contratam pessoas que são, tipo, rockstar ali na comunidade. São pessoas que estão ali sempre ativo. Eu falo isso por experiência minha, eu passei por isso. Criava um monte de conteúdo em inglês e português. Fui pescada por alguém da Stack Overflow. Então, para ele sai muito mais em conta e até um serviço assim muito mais personalizado do que você pagar uma pessoa que não entende nada sobre aquilo ali para falar sobre um produto, fazer um vídeo, fazer um comercial. Hoje em dia as coisas estão na internet, todo mundo usa rede social. Então, as pessoas não estão mais assistindo TV quanto a gente assistia antigamente, tem Netflix. Então, você tem que pensar com essa cabeça no futuro, entender o que o seu público-alvo está usando, como eles gostam de serem abordados e tentar se aproximar dessa maneira, porque é isso que vai funcionar para eles. Cara, eu acho que é nessa linha da Vânia, assim, de crescimento, né? Tanto do lado da empresa, né? Mas assim, pensando não só na questão do uso do produto, mas também nesse lance que o Kael falou de que a galera precisa contratar, tá ligado? E aí, no lance, eu vou tentar fechar mais pro lado da galera que precisa contratar, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aí foi até uma parada que eu acho que a gente falou em algum podcast, eu não sei se foi do Quebra Dev e tal, da galera do Linux Chips e tal, mas a gente falou sobre, tipo, como a adesão de empresas em comunidades, pensando principalmente em tópicos sensíveis, como diversidade, pode ser muito maneiro, mas a gente sempre tem que tomar cuidado de até onde isso pode ser um token, até onde isso pode ser uma questão também de que a empresa só quer angariar pautas só para lucrar, né? Bom, as empresas querem lucrar no geral, óbvio, mas assim, o que eu tô falando o quanto que isso pode, na verdade, não ser só, tipo, a empresa tá aqui apoiando minha jornada, maneiro, só que não, ela só quer te usar ali como uma fotinha num banner para mostrar, tipo assim, olha, nós temos o Kael aqui, cara, o Kael é uma pessoa de comunidade aqui na minha empresa, olha que lindão ali, faz uma pose. Só que aí Kael, sei lá, uma pessoa juniorizada eternamente. Ela não consegue subir para pleno, tô chutando, tá? Eu sei que o Kael já é o topzera da balada, mas assim, pleno, sênior, não consegue virar um tech lead, não consegue virar... Isso é a realidade de várias pessoas de diferentes recortes que vivem diferentes opressões. Essa galera é contratada como se fosse uma manada dentro das empresas, só para, tipo, tá em foto de evento, tá em foto, só que dentro das empresas, quando os casos acontecem, os casos de machismo, de transfobia, de racismo, isso é tratado com, tipo, um panos quentes, né? E isso é uma coisa que decepciona muito, né? Porque muitas vezes você não quer uma foto para mostrar que a Camila de diversidade tá lá. Eu quero um salário igual ao do cara lá que tá trabalhando no mesmo cargo que eu. Eu quero direitos iguais dentro do trabalho, eu quero a liberdade criativa,
Eu quero subir de cargo da mesma forma que outros sobem com tanta facilidade, assim, sabe? E aí, eu acho que dentro desse trabalho entra a comunidade enquanto Twitter, enquanto recomendações, de tipo assim, não trabalha nesse pico lá, porque esse pico lá me prometeu o mundo e não me cumpriu. A gente tem sempre que tomar cuidado, pegar referências, né? É óbvio que eu fico muito feliz com bolsas, com as questões que agora estão sendo levantadas, né? Sobre trazer mais mulheres, mais pessoas trans, mais pessoas pretas, mas a gente tem sempre que tomar cuidado em, tipo assim, tem empresas que fazem isso de uma forma muito irada e tem empresas que fazem isso só porque elas querem mostrar e elas querem resolver problemas, né? E não é assim que funciona. Então, por isso que entra a referência, por isso que a gente fala no Twitter, né, em outras redes, tipo assim, gente, fala com outras pessoas, procura um Glassdoor, fala de preferência com alguém que trabalha ali na área, se você realmente quer entrar lá de acordo com a vivência que essa pessoa vai te transmitir, entendeu? E não adianta só você ficar em criar um programa, né? Essas coisas, elas são latentes da nossa sociedade, né? O cara que ele é racista, ele não é racista só na empresa, ele é racista no cotidiano dele. Então isso tem que ser tratado, essa pessoa tem que ser demitida, tá ligado? Mas ela tem que ser tratada enquanto indivíduo na sociedade. O que eu tenho que fazer? Não é só um programa. O que eu tenho? Quais são os termos, os códigos de conduta dentro da minha empresa para que eu só não contrate pessoas e eu não evolua elas, e eu não trate elas dentro da empresa, eu não construa uma jornada para elas. Eu acho que é isso que eu sinto muita falta dentro de empresas que dizem diversidade e tal. Elas contratam, mas não constroem jornadas para essas pessoas, para você ver daqui, tipo, 3, 4 anos, essa pessoa tech lead, essa pessoa gerente e tal. Ela fica anos ali num cargo para dizer que tem, assim, isso é uma coisa que eu não suporto, assim, tá ligado? Só para dar um adendo assim rapidinho, eu acho que até quando você está tentando usar um produto que tipo envolve comunidade, é bom prestar atenção em quem trabalha lá dentro também, porque que nem a Cami citou, tem empresa que é de fachada, bota ali uma pessoa ali na frente como representante só para falar minha empresa está nos conformes, né? E aí você olha na empresa, não tem uma pessoa que realmente condiz, né? Eles não condizem com aquilo que eles pregam. Por exemplo, um exemplo onde eu trabalho hoje em dia, eles procuram pessoas diversas para poder representar, mas quando você vê os funcionários, todo mundo é diverso ali. Eu entro nas reuniões, tem gente de tudo quanto que é canto, todo mundo é diferente, porque eles estão tentando representar as pessoas a que eles estão servindo algum produto. Então, não adianta só ficar fazendo firula, chamando os influencer tech preto, as mulheres, trans, mas aí na empresa não tem isso. Ninguém tá ali trabalhando na empresa, construindo a empresa, construindo aquele produto, condiz com as pessoas que estão tentando representar. É fachada, estão querendo tirar o dinheiro da galera ou trazer essa galera para cá, mas na verdade você não se importa com essas pessoas, porque é de dentro para fora, não é só de fora. Tem muita empresa de fachada que faz isso. Alguém perguntou aqui, pediu, né, pra gente conseguir citar algumas comunidades que são ativas no Discord, que podem ajudar pessoas iniciantes nesse mundo. Tem uma? Tem uma que eu faço parte. Mas não, tem duas aí, vai. É o Dev Cansados, tem que citar eles, gente. Vão lá no Discord deles também, que é incrível. E também tem um que eu gosto bastante da comunidade, que eu acho que é uma comunidade super organizada e é tocada por uma mina, né? Que é a da Rafaela Ballerini. Eu sempre falo, o pessoal que tá ali é uma comunidade que eu nunca vi, assim, até hoje. É o pessoal novinho, o pessoal que tá entrando, tem o pessoal que já tá mais experiente. Eles fazem workshop, fazem um monte de coisa. E a comunidade deles do Discord, assim, foi até que eu peguei muita inspiração para fazer a minha. Só que eu falei, eles já estão num nível, assim, que eu não consigo acompanhar mais, não. Então, eu sempre falo, vai para essa comunidade, vai para a comunidade da Rafaela Ballerini, porque eles fazem bastante isso, assim, que é o pessoal novo mesmo, né? Que eu vejo que é o pessoal que tá entrando, assim, que tá bem nessa comunidade. Eu tenho algumas para indicar, né? A galera toda ali é Pokémon, Patcodes, né? A galera do Feministec, no geral, é um pessoal super irado e que eles fazem muito conteúdo para a galera iniciante, né? Então tem tanto a comunidade da caverna quanto a comunidade do próprio Pokémon, né? Que ele tem um Discord. E ali... Inclusive, ele tá aqui, só te interrompendo, para dar um salve para ele aqui também. Tem muita gente para citar, é difícil lembrar, meu Deus. É difícil lembrar. E, tipo assim, eles fazem muito conteúdo para iniciante, tá? Então, eles falam muito sobre, tipo assim, como montar um currículo. Inclusive, até onde eu sei, a Paty também é DevRel, só que ela é DevRel na New Relic, né?
Então ela também faz um trabalho super maneiro com comunidade. Eles fazem muito, tipo, entrevista com pessoas novas na área que estão começando a criar conteúdo, que é o Chama Eu, né? Tem vários conteúdos sensacionais aí para quem está começando, como criar aplicativos, né? O Pokémon cria vários. Então, assim, e essa galera como um todo do Feministech também cria bastante coisa, de PHP a Java, assim, JavaScript, bastante coisa. Além disso, para quem curte mais infra, tanto o Discord dos Chips, né, que também tem várias sub-áreas vagas, eles fazem daily até em inglês, todos os dias fazem daily, e aí acho que as sextas é em inglês, então para a galera treinar. E tem a mentoria de IAC, que é a mentoria do Gomex, que eles têm reuniões também, se eu não me engano, aos sábados, para poder trabalhar dentro de um projeto real, que é um projeto para dados de Feira de Santana, em que você trabalha Terraform, Ansible, tudo que é infraestrutura como código, e é uma comunidade super aberta, super maneira, assim, muito, muito legal mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. Fala, galera, que ótimo estar aqui com vocês. Que ótimo estar com você também, pessoa da pergunta. O que vocês sabem sobre levantar dinheiro para projetos? Tem que ir em quais empresas e alguma coisa de crowdfunding? Tem dicas? Olha, esse aí já é um assunto, assim, meio confuso, né? Porque a gente tenta criar comunidade, essas coisas assim, tipo, tudo de graça. A gente não tenta não tirar dinheiro da galera. Agora, se você está falando de evento, para criar tipo, um fundo para poder ajudar a galera, não entendi muito bem a pergunta. Imagino eu que dependendo da demanda do formato de comunidade que a pessoa for fazer, às vezes ela precisa de grana para manter uma coisa, tipo, se é um podcast, de repente ela vai precisar de algum serviço que faz compartilhamento de alguma coisa. Ou se é um negócio de evento, vai precisar de não sei o que lá. Acho que primeiro montar, depois chegar até as pessoas, depois ver alguma forma de arrumar grana, né? E aí tem várias formas diferentes. Tem o pessoal, por exemplo, que tem comunidade do Discord, você comprar os nitros lá para o pessoal, ou pagar alguma coisa que tem ali que ajuda pra caramba. O pessoal que faz Twitch, se vocês assinarem, se inscreverem também, isso aí ajuda pra caramba. Uma coisa que eu falo pra vocês quando vocês querem ajudar a galera que tá tocando comunidade, curte os bagulho que as pessoas postam, sabe? Curte o vídeo no YouTube, se inscreve, dá um like no negócio, compartilha. Se você não tem grana para ajudar com essas coisas, isso daí já ajuda demais, ajuda muito. Para arrecadar dinheiro, a gente tem algumas formas, né? Então você pode, por exemplo, você pode fazer aqueles Patreon, né? Você pode fazer aqueles fundos, né? Tipo, sei lá, de arrecadação, tipo vaquinha, né? Etc, né? Tipo, apoia-se, né? Também tem, por exemplo, no DevOps Days, né, cara, no DevOps Days a gente vai na cara e na coragem, assim, se a gente quer fazer um evento, esse evento ele tem que ser financiado, a gente manda e-mail para as empresas, tá ligado? Muitos eventos são gratuitos, mas os que não conseguem ser gratuitos, a gente faz isso. Tem um adendo também, só rapidinho, se vocês não têm grana, mas têm tempo, coisa do tipo, checa com seus local influencers aí, vocês estão bem, vocês estão precisando de ajuda, vocês estão precisando de ajuda com divulgação, conteúdo. É assim que cria comunidade. Você vê uma pessoa que está ali se matando sozinho, vai oferecer ajuda. Vai lá, fala, pô, posso fazer parte desse movimento aí seu? Eu quero ajudar com alguma coisa. Tá precisando de editar vídeo? Tá precisando que eu grave alguma coisa? Tá precisando que eu escreva alguma coisa? Quer que eu toque o seu site? Quer que eu ajude com a moderação disso aqui? Checa, se vocês têm tempo, isso aí ajuda pra caramba. Não precisa nem doar seu dinheiro com isso. Qualquer coisinha que vocês ajudarem já estão contribuindo com alguma coisa. Eu faço um diziminho, tá ligado? Uma porcentagem do meu salário eu deixo pra fazer uns apoios da vida. Mas enfim, pergunta pra fechar aí, tópicozão, essa daqui é polêmica demais. Desculpa aí, pessoal do CodeCon, a gente vai acabar ficando aqui até 3 horas da tarde. Essa pergunta é difícil de uma resposta aqui agora, mas vocês veem a necessidade de abordar temas políticos ou relacionados nas comunidades? Pelo amor de Deus, sim, 100%. Se não tivesse política hoje, a gente não tava aqui. Pensa, não ia ter acesso à internet, não ia ter acesso a nada, não ia ter liberado esse site aqui no Brasil. Lógico que tem que falar sobre política, tudo isso envolve salário, legislação das coisas. Tem que falar de política sim, tem que falar, porque isso envolve tudo que a gente faz hoje em dia. Se a gente não tivesse alguém ali apoiando ou não, a gente não ia conseguir fazer nada. E eu acho que assim, não é só opinião. Quando a pessoa fala sobre política, ela tá se importando com alguma coisa. Tem alguma coisa errada ali. Porque se tivesse bom, a gente não ia falar nada, não. A gente ia falar, nossa, tá perfeito. Nossa, olha o Brasil como tá maravilhoso. Presidente bom, né? Não, lógico que a gente vai falar. Tem que falar mesmo.
Doce quem doer. A gente tá na internet ainda mais, é um lugar livre para você fazer o que você quiser. Eu acho que as pessoas, por exemplo, serem banidas de eventos porque falam sobre política, isso para mim é você tá censurando essa pessoa. Sendo que essa pessoa tá se preocupando. Ela quer ver qualidade de vida para as pessoas, para o seu povo. Ela não quer que vocês se lasquem mais do que o dobrado que é. Já é difícil as coisas aqui. E ainda a gente escolhe mal quem representa o nosso país. Tem que ser muito tantando da cabeça de não querer conversar e debater sobre essas coisas. Você tem que ser muito uma pessoa que não se importa mesmo. Porque a vida deve estar muito boa para você. Mas para quem tá ruim, a gente não pode ficar baixando a cabeça. Eu me importo com a minha família. Eu me importo com o pessoal da quebrada. Porque eu saí de lá. Eu tô bem. Mas eles não estão. Minha família não tá bem. Então, você querer vetar uma pessoa que está indignada com as coisas que estão acontecendo, está querendo mudar, está querendo levar conscientização para as pessoas, falar, olha, tem uma coisa muito errada que está acontecendo aqui, não era para estar assim. Não era assim um tempo atrás, por que está retrocedendo desse jeito? Então, assim, se você se preocupa com as pessoas ali com quem está ao seu redor, que provavelmente não estão tão bem quanto você vai concordar que política é importante. Eu vou terminar aqui só para dar tchau, aí, Cami, você pode meter a boca no trabalho mesmo. Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu fico falando toda hora, porque eu tô vendo ali, eu tô acompanhando. Mas quando eu falo, eu desgraço mesmo, porque eu me importo muito. Então, assim, gostaria muito de agradecer a CodeCon, de verdade, por esse espaço, ter chamado essas duas barraqueiras aqui do caramba. E só para dizer que assim, nós é mulher, assim, braba mesmo, do grelo duro, que a gente não vai baixar a cabeça de verdade. Eu já enfrentei muita coisa nessa vida como mulher, trabalhando numa área que é predominantemente masculina. Eu já me mandaram calar a boca muitas vezes já falaram que eu não ia chegar em lugar nenhum. Então, assim, doa quem doer, eu vou falar sobre esses assuntos, porque são coisas que eu me importo. Cara, eu quero agradecer muito esse espaço. Quando eu falo do Punk do DevOps, né, eu até falei isso quando lançou o logo do rato, né, dos meus ratos, foi uma homenagem aos meus ratos. Eu faço o Punk do DevOps porque nós somos seres políticos, né? Nós somos seres políticos porque nós estamos numa sociedade, a sociedade ela é política, ela abarca temas políticos. Então, por exemplo, né, o cara que ele é racista, ele não é racista só no trabalho. Esse cara ele é racista na rua, em qualquer lugar. Porque isso é o ser político. Por quê? Aí a gente tem que voltar lá atrás. Nós vivemos uma sociedade capitalista e o que sustenta o capitalismo? As opressões, que é racismo, transfobia, bifobia, homofobia, misoginia e várias outras coisas. Então, não dá para você simplesmente ignorar que você vive numa sociedade doente assim. Porque nós vivemos essa sociedade todos os dias. Então, como que a gente lida com essas questões? A gente simplesmente finge que isso não existe? Ou a gente trata isso dentro da sociedade? A gente vai pegar e vai, tipo assim, cara, como é que eu vou lidar com pessoas machistas? Eu preciso trazer esse papo. Eu preciso falar sobre machismo, eu preciso falar sobre racismo, eu preciso trazer essas pautas. E não só, tipo, deixa lá as minas falando de machismo. Não, todo mundo tem que falar sobre isso. Porque a sociedade vive numa sociedade machista. Então, todos têm que falar sobre machismo, todos têm que falar sobre racismo. Então, por isso que a gente tem que pensar nisso dentro das comunidades também. Não dá para você dizer que você vai para um meetup, vive lá e vai embora. Porque você é um ser político. Você vai acabar falando alguma coisa que não vai ser só tecnologia. Você vai acabar comentando coisas políticas. Não adianta fugir desses temas. E, inclusive, os temas políticos nos ajudam, como a Vani estava falando, a conquistar as coisas que a gente tem hoje. Então, é por isso que é importantíssimo a gente ter trabalhos como o do Quebra-Dev, tá ligado? O Quebra-Dev é um trabalho importantíssimo na quebrada, assim como o Tecnogueto, assim como as paradas que o Linux Chips tenta trazer, tá ligado? Assim como outras pessoas também tentam trazer essa vibe política. E por que isso tem explodido mais? Não é só porque a gente odeia o Bolsonaro, é porque a gente começou a perceber que a gente precisa do político para sobreviver, porque a nossa sobrevivência é resistência. Só que a gente não pode simplesmente sobreviver. A gente precisa sobreviver com aparelhato, tá ligado? A gente precisa sobreviver com ferramentas. E essa ferramenta vai ser o ferramental político. Não adianta, entendeu? E com anos de punk, de comunidade, a gente acaba vivenciando isso, que não adianta você simplesmente fingir que essas coisas não existem. Não adianta você simplesmente ignorar o cara machista do seu lado, falando que você não tem que viver em TI, porque ele vai continuar existindo, e você precisa tratar isso enquanto sociedade. Então, eu acho que é isso.
Eu queria muito agradecer o trabalho do Kael. O Kael é um cara sensacional. A Vani, obrigada a todo mundo aí. Obrigada a Mark, obrigada a galera da CoachCon. Sigam o Punk do DevOps, sigam o nosso trabalho. Muito bom. Queria agradecer bastante também o pessoal da CoachCon, que sempre recebeu a gente muito bem. Agradecer o Mark, que estava mandando as perguntas aqui, me ajudando. Imagino que ele está desesperado agora, porque a gente já passou 20 minutos. Sobre a pergunta... A gente fala demais. Sobre as perguntas, eu acho que a Camila respondeu muito bem, a Vani também. Se a gente não se posiciona sobre política, a gente simplesmente aceita a realidade que está imposta sobre nós. Isso, por si só, é um ato político. Não falar de política é um ato político. Então, você falando ou não, qual que é o tipo de política que você quer representar, aí quem escolhe é você. A responsabilidade é sua, né? A gente fala bastante sobre política no Quebra-Dev, porque tem tudo a ver com a nossa vida, e caso a gente não falasse, nós seríamos omissos, né? Mas, de qualquer forma, só fazendo um viso geral, acho que é muito importante. Comunidade, por si só, é algo muito importante para disseminar informação, para trazer acolhimento, para reunir pessoas, para que as pessoas se sintam cada vez menos descoladas das suas realidades, né? O trabalho por si só, o trabalho aliena a gente da nossa vida. Quando a gente se encontra em pessoas, a gente acaba quebrando isso, né? Então a gente começa a ter um pouco de cola naquilo que a gente chama de vida, a gente não se distancia tanto da gente. Então é muito importante, tanto comunidade quanto pessoas que também acabam trazendo também esse ponto de apoio, né? Essa pequena rede de apoio, de acolhimento. Acho que é muito importante isso. Isso é bem falado no episódio que a gente fez com o MTST, principalmente no final, então ouçam até o final caso escutem. Pessoal, muito obrigado, agradeço bastante todas as perguntas, o clima aí, sensacional. Valeu. Valeu. Falou, galera. Valeu, foi sensacional. Obrigada aí, gente. Muito obrigada, intérpretes. Obrigada mesmo. Desculpa pelo trabalho, que a gente falou demais.